Nós vamos ainda trabalhar com intervalo de confiança para proporções. O que são proporções? Imagine aqui uma população, pode ser infinita, pode ser finita, onde nós temos aqui um conjunto de bolinhas. Algumas são azuis, algumas são vermelhas. Eu posso exprimir a proporção de bolas de uma cor dessa maneira. Eu conto quantas bolas azuis existem e divido pelo número total de bolas dentro dessa população. E isso eu vou ter então a proporção de bolas azuis, que nós vamos chamar de P, P de proporção. Quando a população é muito grande ou infinita, a gente não tem como contar todas essas bolas que estão aqui. Então, geralmente, a gente trabalha com uma amostra. A gente pega uma amostra aleatória dessa população, conta dentro dessa amostra aleatória quantas bolas azuis e vermelhas e estima o valor da proporção a partir dessa amostra. Então, vamos usar esse chapéu aqui, P-chapéu, para representar a estimativa da proporção. Nesse exemplo, 3 bolas azuis sobre um total de 9, vai ficar 3 nonos, é a proporção de bolas azuis. É uma estimativa pontual da proporção feita com base nessa amostra. E a gente sempre quer estender o que a gente enxerga na amostra para a população. Obviamente, quanto maior o tamanho da amostra, melhor vai ser a estimativa que a gente vai fazer da população. Mas sempre vai haver uma incerteza. Como é que a gente calcula essa incerteza? Ou, em estatística, a gente chama de intervalo de confiança para proporção. Bom, nós não vamos entrar em detalhe aqui, mas é possível modelar esse fenômeno usando a distribuição normal. O Z de alfa sobre 2 é a nossa distribuição normal. Estamos acostumados a lidar com ela. E essa expressão que eu estou colocando aqui sem dedução, o valor correto, que é desconhecido, o valor exato da proporção, ele está dentro desse intervalo de confiança que tem por valor mínimo P-chapéu, que é a estimativa da proporção calculada com base na amostra, o Z de alfa sobre 2, que vem da distribuição normal, e aparece aqui o tamanho da amostra. Veja que o N está no denominador. Então, quanto maior o denominador, menor vai ser esse termo, menor vai ser o intervalo de confiança. Então, aumenta o tamanho da amostra, melhora a estimativa da proporção. E o limite superior, a mesma coisa, só tem um sinal de mais aqui trocado. Certo? Vamos ver isso num problema. Em uma amostra aleatória de 85 mancais, 10 apresentaram rugosidade excessiva. Calcule o intervalo de confiança para a proporção de mancais com rugosidade excessiva. Use o nível de significância 0,05, que é o alfa. Então vamos lá, nós temos uma amostra de tamanho 85 e 10 apresentaram rugosidade excessiva. Os outros 75 não apresentaram, certo? Bom, uma estimativa pontual que a gente pode fazer para a proporção é dividindo 10 por 85. E chegamos nesse valor aqui, em torno de 11,7%. O intervalo de confiança nós vamos calcular aplicando aquela expressão que nós acabamos de ver, onde entra aqui a estimativa pontual da proporção, esse aqui é o Z de alfa sobre 2, aqui aquela conta, né? Novamente aqui o P-chapéu, 1 menos P-chapéu sobre N. Fazendo as contas, a gente chega nessa faixa que está aqui. Então, o que é que esse resultado nos diz? É possível afirmar com 95% de nível de confiança que a proporção da população, que eu não sei qual é, está dentro desse intervalo aqui, entre 4,9% e 18,6%. É só o que dá para dizer com esses dados que a gente tem. Achou muito grande essa faixa de valores aqui? Qual é o remédio? Aumentar o tamanho da amostra. Pode dar mais trabalho, vai consumir mais tempo, mas é o preço que a gente paga se quer uma informação mais confiável. E, finalmente, o último problema é um problema de eleições. Em uma pesquisa de intenção de votos para as próximas eleições para prefeito, qual deve ser o tamanho da amostra aleatória de eleitores entrevistados
necessária para produzir estimativas da intenção de votos com margem de erro não pior do que mais ou menos 2%. Use o nível de significância 0,05. Aqui a coisa é um pouco o contrário. Olha, eu quero que o intervalo de confiança seja de mais ou menos 2%. Qual é o tamanho da amostra que eu tenho que usar? É pesquisa de intenção de voto. A gente não sabe quantos votos vai ter para um candidato A, B ou C. Pode ser qualquer coisa. Então, nós vamos olhar aquela expressão aqui para o intervalo de confiança da proporção e vamos ver que ela tem aqui esse termo, que no fundo é ele que define o tamanho do intervalo de confiança. E a gente quer que esse termo, que está depois do menos aqui ou depois do mais aqui, ele não passe de 2%. Vamos então chamar isso aqui de erro, certo? Ou margem de erro que a gente quer. E nós vamos agora calcular o n em função dessa margem de erro que está aqui. Então, eu consigo calcular o n através dessa expressão que está aqui, certo? Mas, veja bem, eu não sei qual vai ser a proporção de votos de um candidato ou de outro. Então, eu não sei o valor do P-chapéu previamente. Sem saber o P-chapéu previamente, eu não consigo fazer essa conta. O Z de alfa sobre 2 eu tiro da tabela. A margem de erro é 2%. Só que o P-chapéu eu não sei. Porém, se a gente prestar atenção aqui nessa conta, P que multiplica 1 menos P, nós vamos ver que isso aqui é uma função não linear. E ela passa por um ponto de máximo. Vocês usarem os conhecimentos de cálculo de vocês vão ver que o ponto de máximo está em exatamente 0,5. Em 0,5 ou 50%, essa multiplicação aqui vai ter um valor máximo. E ao chegar nesse valor máximo, essa conta toda aqui também vai ter um valor máximo quando o P-chapéu é 50%, que é o pior caso. Então, nós vamos usar esse pior caso para calcular o N. Aqui está, então, novamente essa expressão. O máximo valor acontece quando o P-chapéu é 0,5. Fazendo as contas, a gente chega em 2.401, que é o tamanho da amostra. Então, para a gente poder obter uma estimativa da intenção de votos num certo candidato, com uma incerteza de 2%, a gente precisa entrevistar pelo menos 2.400 eleitores. É daí que vem aquela informação que, quando você vê na televisão, o Ibope entrevistou 2.500 eleitores e a margem de erro, com 95% de nível de confiança, é de 2%. É daí que vem esse cálculo dessa margem de erro em função do tamanho da amostra que foi escolhida.